Shalom, shalom, bom dia para você, bom dia, que a graça do Pai seja sobre a tua vida, o mover do Altíssimo esteja sobre você, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres, não é? Hoje quero começar agradecendo pelas orações, por todos os que mandaram para mim, perguntando da minha saúde. Eu estou bem, é que eu estou fazendo os exames e esses exames às vezes mexem muito comigo, mas eu estou legal, estou bem, graças a Deus, tudo certo, amém? Bom, hoje nós vamos terminar aí a nossa, shalom para todo mundo que está escrevendo aí, shalom, shalom, paz do Senhor, Deus abençoe, paz de Cristo, amém? Hoje nós vamos terminar o nosso módulo, né? A gente está falando da reeducação alimentar. Nós já vimos vários pontos do capítulo de Levítico 11. A gente está estudando todo o capítulo de Levítico. Então a gente está estudando, vendo todo o capítulo 11. Né? Então a gente já viu os animais puros e impuros, já começamos falando sobre o que é santo e o que é profano, o que é puro e impuro, para que existiam as leis, né? Depois nós falamos dos animais, os animais puros e impuros, falamos dos peixes, falamos das aves, falamos dos insetos, falamos dos répteis, né? Falamos do jugo desigual, né? E hoje nós terminamos esse tempo. Né? Então eu quero que você que está anotando certinho aí, hoje nós vamos para Levítico 33 e 35, é isso? Não, verso 32, a gente começa agora no 32, amém? Vamos lá, diz assim, deixa eu tirar o óculos não. E tudo aquilo que cair, verso 32, e tudo aquilo sobre o que cair alguma coisa deles, estarão eles mortos, será imundo. Seja vaso de madeira, vestes, pele, saco, qualquer instrumento com que se faz alguma obra, será posto na água e será imundo até a tarde, depois será limpo. Aqui ele está falando, lembra que a gente falou sobre o tocar o morto? Eu expliquei ainda o que era o morto, né? Quem eram os mortos, né? A pessoa sem Jesus está morta, o seu espírito está morto. Né? Aqui ele está dizendo do tocar o morto. Né, de estar tocando ou o morto tocar, né? Aqui ele está falando de vaso, pele, ele fala de todos os instrumentos que podem ser usados, que estejam sendo tocados. Então aqui a gente vê ele falando do ministério, cada instrumento ser usado, ele está falando de ministérios. Então ele está falando aqui da igreja, a igreja ser contaminada com aquilo que é morto. A gente viu que aquilo que é morto é aquilo que é do mundo, aquilo que não tem o Senhor Jesus. E infelizmente, irmãos, a gente tem vivido esse tempo de ver isso, né? A igreja ser contaminada com as coisas do mundo. A igreja está contaminada. Há uma grande onda disso, né? Usando, e aí usa-se a base do evangelismo, para falar, não, nós estamos evangelizando, e porque nós estamos evangelizando, estamos fazendo, aí pega o texto de Paulo falando, faço de romano para ganhar romano, faço de grego para ganhar os gregos, então, né, irmão, ali é todo um contexto para a história, tudo o que ele está fazendo, o que ele está dizendo ele está usando aquilo que eles pensam. Quando Paulo está dizendo aquilo, Paulo está dizendo assim, eu pego o que os romanos pensam e transformo isso de uma maneira que eu consiga evangelizá-lo. Eu pego o que os gregos pensam e eu transformo isso na maneira de evangelizá-los. Não que Paulo se tornava romano, não que Paulo se tornava grego, entende? Não é isso. Ele pegava a ideologia e transformava, a ideia deles e transformava aquilo numa maneira de evangelizar. Agora as pessoas hoje não pegam isso e falam, não, a gente tem que ser heavy metal para ganhar o heavy metal, a gente tem que ser... tantas outras meios aí. Irmão, eu quero dizer uma coisa para você. Evangelismo, ele tem que ter uma base só. Primeiro, amor, misericórdia. Depois, quando isso acontece, a glória de Deus se manifesta. Quando a glória de Deus se manifesta, não precisa de mais nada. Não precisa de luzes, não precisa de banda famosa, não precisa de nada. O que precisa é ter um coração movido em misericórdia pelas almas. Isso é a base de um evangelismo. Não é ganhar dinheiro, né? Como às vezes eu vejo igrejas fazer evangelismo para fazer cantina, para vender camiseta, para fazer não sei o quê, para ganhar dinheiro. Então faz evangelismo para isso.
né? Chama um cantor famoso, o cantor cobra 50 mil, mas a igreja vai lucrar 60 mil, né? Então dá os 50, sobra 10 mil para a igreja. Ah, que bom! Isso não é evangelismo, isso é fazer mercado, né? O que a igreja tem que entender, o que nós temos que entender, que hoje é um tempo de um evangelismo puro. Deus está nos chamando a voltarmos às bases, aquilo que é puro, aquilo que é simples. Jesus não precisava de nada. Se você lembrar, Jesus não tinha nem microfone, nem luzes, nem carros, nem um templo muito bonito, nem bandas famosas que tocavam antes dele. Não havia nada disso. O que Jesus tinha era a presença, era a glória. Ah, mas ele era Jesus, tudo bem, mas Pedro também. A Bíblia diz que Pedro ficou de pé e pregou sem microfone, pregou e 5 mil se converteram. A segunda pregação dele, 3 mil se converteram. Então, pera lá, não tinha banda, não tinha microfone, não tinha luz, não tinha nada. O que que tinha? Glória de Deus. Deus mudou? Não. Quem mudou? Fomos nós. Nós começamos a deixar o morto tocar a igreja. E aí essas coisas começam a acontecer e começam a vir. Mas aqui, no versículo que nós acabamos de ler, fala algo interessante. Está dizendo que a água purifica, que deveria ficar na água. A água é a palavra de Deus. Então nós temos como base uma coisa, e trazer isso para nós, e um entendimento para nós, o seguinte, que precisamos da água, a palavra. Deus tem falado com a gente, tem batido na tecla para voltarmos às bases. Eu tenho ouvido isso muito de pastores. Muitos pastores, muitas profetas têm pregado e falado isso. Deus está nos chamando para as bases, Deus está nos chamando para fundamentos, Deus está nos chamando para a palavra de Deus pura, simples, real, verdadeira. É essa palavra que o Senhor quer gerar e trazer sobre a igreja hoje. Então o evangelismo, a igreja, ela tem que ter. Né? Aqui a gente está falando de ministérios contaminados. Como que eu limpo o ministério? É a palavra de Deus. Sabe, irmãos, se você quer purificar alguém, se você quer trazer essa pessoa novamente, a pessoa pecou, fez alguma situação, passou por algum problema e está na igreja, precisa ser limpo. Irmão, quem limpa é a palavra. Nós somos limpos pelas águas, pela palavra. Jesus falava, vocês são limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Então essa palavra que nos limpa, é que nos alinha, que nos purifica. Tem pessoas que eu ministro, que eu falo, pessoas que às vezes caíram, que estão na igreja, mas estão se levantando. Eu já contei para vocês alguns casos. E quando isso acontece, uma das coisas que eu sempre falo para eles, leia a Bíblia, eu dou textos, vai ler esse texto, lê tal texto, vai lendo. A palavra de Deus vai limpando, a palavra de Deus vai tirando, a palavra de Deus vai trazendo. Leia o texto como se fosse para você. E isso vai limpando, isso vai tirando todo o peso, limpando aquela pessoa. Bem, então isso é poderoso, isso é tremendo. Então a palavra de Deus, a água é que purifica, é isso que o texto está dizendo aqui. Amém? E eu queria, ainda falando de ministérios, que hoje a gente termina falando, a gente falou de nós, de caráter, posicionamento, agora nós estamos falando do ministério. Verso 33 a 35 diz assim: e todo vaso de barro em que cair alguma coisa deles, tudo o que houver nele será imundo, e o vaso quebrareis. Todo o alimento que se come, sobre o qual cair água de tais vasos, será imundo, e toda bebida que se bebe, depositada nesses vasos, será imundo, e aquilo que sobre cair, alguma parte do seu corpo morto, será imundo. O forno e o vaso de barro serão quebrados, imundos são, portanto, vos serás imundo. O que ele está dizendo aqui sobre o vaso? Amém? Por que o vaso, apóstolo? O vaso era uma coisa que eles usavam muito. Você tem que lembrar que eles não tinham água encanada. Então eles usavam o vaso para ir buscar o cântaro, né? Para ir buscar a água. Eles usavam o vaso o tempo todo em casa, com água, né? Eles usavam os vasos para guardarem alimento, potes, né? Para guardarem alimentos e colocarem. Eles usavam o odre, né? Para guardar coisa líquida. E eles colocavam em cima, sabia? Os odres eram colocados em cima. Por quê? Por causa de rato, para não vir rato, para não vir o cheiro da semente atrai ratos, né? Então eles colocavam em cima. Então, mas o vaso era lacrado, então o vaso era usado. O que ele está dizendo aqui nesses versículos é que se o vaso tocar algum morto ou alguém contaminado tocar aquele vaso não pode ser usado, porque ele está contaminado, ele tem que ser quebrado. E ele vai dizendo aqui que se você usar o vaso,
tudo que tiver dentro e tudo que for derramado desse vaso vai contaminar outros. Irmão, isso é tão importante. Se as pessoas entendessem essa verdade, entendessem isso, preste atenção no que eu vou dizer agora, quando uma pessoa está em pecado, uma situação, irmão, quando ela está no altar, ela está como um vaso e ela começa a derramar essa sujeira. Você vai falar assim, apóstolo, mas o que não é a unção de Deus que vem sobre a pessoa não está ali só como um vaso? Mas esse versículo explica que se o vaso estiver contaminado, tudo será contaminado. Então as pessoas estão no altar e começam a liberar. Irmão, vou dar um exemplo para você. Minha irmã, presta atenção. Eu já vi igrejas e que começam a pipocar, começa a aparecer um monte de casos de adultério. É o diácono, é o irmãozinho do louvor, é não sei quem, começa a pipocar. Irmão, quando começa isso, a primeira coisa que você tem que fazer é, olha a vida do pastor, olha a vida do líder. Por quê? Porque, irmão, com certeza ele está derramando isso sobre a igreja. Isso é sério? É. Uma pessoa que está vivendo um tempo de incredulidade, ela começa a liberar do altar incredulidade. Uma pessoa que está vivendo adultério, ela vai liberar do altar adultério. Mas ela está falando outra coisa, mas ela é um vaso contaminado. Sabe o que o Senhor fala aqui nesse versículo que a gente leu? O que deve fazer com esse vaso? Quebrar. O quebrar aqui, irmão, não é quebrar e jogar fora. Deus não nos descarta. O quebrar aqui é o arrependimento. Amém? O quebrar é o quebrantamento. É o arrependimento, a confissão, arrependimento, mudança de vida. Isso quebra o vaso. É tirar o vaso de cima do altar. É quebrar o vaso. É deixar o Senhor fazer vaso novo. Porque senão fica contaminando. Um profeta. Né? Você não sabe quem é o cara. Nunca viu o cara na vida. E o cara vem e põe a mão sobre a tua cabeça. Irmão, você não sabe que vaso ele é. Você não sabe o que ele pode estar liberando sobre você. Mas ele trouxe uma palavra profética para a minha vida. Tudo bem, irmão. Bem, mas olha, era um vaso impuro. Junto com aquilo veio sujeira. Consegue entender o que eu estou dizendo? É o apóstolo está falando. Não, irmão, está escrito. Levítico 11, 33 a 35. O que deve ser feito? Arrependimento, quebrantamento. Se não houver arrependimento, se não houver um arrependimento genuíno, o arrependimento, irmão, dói. Arrependimento dói, arrependimento faz a gente gemer. Sabe, há uma diferença entre arrependimento, culpa e remorso. O remorso, eu sempre falo, remorso é a raiva de ter sido descoberto. A pessoa fica com raiva de ter sido descoberta. Porque se ela não tivesse sido descoberta, ela continuaria fazendo. Bem, ela continuaria. As horas quando ela é descoberta, ela fica com raiva daquilo. E aí ela confessa aquilo, mas não há arrependimento. Amém? Entende? A culpa é aquela pessoa que faz, né, fez aquilo, mas carrega a culpa. Ela não se arrependeu do pecado, mas ela carrega a culpa. Porque eu traí minha mulher, traí meu marido, porque eu roubei, porque eu fiz isso. Você tem uma culpa dentro de você, mas não há arrependimento. Se tivesse uma chance, faria de novo. Bem, o arrependimento não. O arrependimento, ele vem e gera em você. Sabe, irmãos, arrependimentos genuínos são aqueles arrependimentos, sabe, que não precisa ninguém falar, você mesmo fala. Você quer ver uma pessoa que tem um arrependimento genuíno, é aquela que chega e fala, olha, eu errei, eu traí, eu pequei, eu fiz isso, eu preciso de ajuda. Cara, essa pessoa já tem 99% de chance de mudar. Bem, ela precisa de ajuda, ela precisa de confiança, ela precisa que as pessoas restaurem, seja limpa de toda a sujeira que elas tocou, como a gente leu aqui, limpar ela com a água, limpar ela com a ministração. Essa pessoa vai, com certeza, vencer isso. Bem, apóstolo, mas tem aquele que foi descoberto e aí ele se arrepende. Sim, verdade, ele começa com remorso, ele vai ser tocado pela culpa, mas ele precisa ser encaminhado ao arrependimento. Bem, porque se ele não for levado ao arrependimento, ele vai ficar sempre com remorso e culpa, mas não vai gerar arrependimento. O arrependimento, ele faz a gente ter nojo daquilo que a gente praticou. O arrependimento faz a gente ter asco daquilo que a gente praticou. O arrependimento faz a gente não querer fazer mais. Confissão cura a alma. Bem, quando eu confesso, eu estou curando a minha alma.
Arrependimento, entende uma coisa? Arrependimento tira a legalidade da mão do diabo. O arrependimento tira essa legalidade da mão do diabo. Nenhuma acusação há para os que estão em Cristo Jesus. E isso vem através do arrependimento. Agora, a confissão, ela cura a minha alma. A ferida que aquela situação, que aquele pecado causou. Quando eu confesso para alguém, quando eu confesso, isso é curado em mim. Amém? E depois, o próximo é mudança. Amém? Não adianta, na verdade não há arrependimento, confissão, se não tiver uma mudança. Então, são passos que isso acontece, são passos que vão acontecendo. Aqui é que a gente está vendo são vasos. Irmão, eu conheço e sei de tantas pessoas que estão ministrando, falando, fazendo, sujos, vasos contaminados, e acham que estão abafando, que ninguém está sabendo, que a situação ninguém vê, que ninguém sabe. Né? É terrível isso, é terrível. Às vezes é muito complicado você ver pessoas, né? Eu já tive experiência de estar em algum lugar, né? Às vezes com muitos pastores, e o Senhor abre os meus olhos, e eu começo a ver, e aí eu vejo, sabe, irmãos, há demônios atrás desses pastores, eu vejo demônios às vezes atrás de alguns pastores, e isso é terrível, porque você está vendo, e você sabe que aquilo vai manipular. Eu já contei para vocês a história uma vez, que eu fui numa igreja, e era uma reunião de pastores, bastante pastores, eu fui, e eu sentei, era uma igreja muito grande, muito, ostentava muita coisa, e eu sentei na frente, e no banco da frente, e aquele pastor tal, todo feliz, a igreja tinha bastante pastores visitando, porque era uma reunião para pastores, e a igreja estava nova, reformada, tinha feito tal, e eu não tinha muito contato com esse pastor dessa igreja, mas ele subiu no altar, e quando ele subiu no altar, Deus abriu meus olhos, e eu vi atrás dele um grande pavão, pavão grande. Quando ele subiu assim no altar, aquele pavão abriu as asas assim, ficou lindo, grande, mas era um pavão atrás dele. E quando ele falava, o pavão mexia a boca, e ele mexia a boca também. E Deus me mostrou isso. E quando eu olhei aquilo, Deus falou para mim assim, é esse espírito que age através dele. É isso que faz, é isso que está fazendo através dele. Consegue entender? Irmão, foi uma visão terrível, eu não sabia o que fazer. Eu havia vontade de ir embora, e aí eu esperei acabar a reunião e fui embora. Eu falei para Deus, Deus, o que eu faço? Deus falou, não, eu estou te mostrando. Eu falei, mas adianta falar com ele? Não. Não é você que vai tratar ele. E eu fui embora. Mas aquilo ficou impactado dentro de mim. Irmão, eu já falei com pastores, quando ele está falando comigo, da língua dele assim, vira uma língua de cobra, fazia assim, ó. Saía aquela língua bifurcada assim da boca. E eu sabia que ele estava mentindo, que não era o que ele estava falando, para mim era mentira. Em algumas ministrações isso acontecia. Você deve estar falando misericórdia, né? Irmão, são vasos contaminados, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso que a palavra de Deus, ela é base. É a palavra que vai nos fortalecer, é a palavra que vai nos limpar. Ter uma vida consagrada no altar, ter uma vida pronta no altar do Senhor. Isso tem que arder no meu coração, no teu coração também, um desejo ardente de estar diante do Senhor, de colocar a nossa vida diante do Altíssimo, de estar em todo tempo perante Ele. Pedir para o Senhor, sabe, fazer como Davi dizia, Senhor, perdoa até dos pecados que eu nem tenho conhecimento, né? Mas eu peço perdão. É esse tempo de consagração, sabe, irmão? Às vezes eu vejo pessoas que, eu cresci numa igreja, né, numa igreja que a gente tinha por hábito orar e falar, Senhor, perdoa os nossos pecados, né? Perdoa os nossos pecados. Hoje é difícil você ver crente orando assim. Senhor, perdoa os nossos pecados, né? No próprio, no Pai Nosso que o Senhor nos ensinou, Ele fala, perdoai os nossos pecados, né? Assim como nós perdoamos os nossos devedores. E quantas vezes a gente não ora mais pedindo perdão para o pecado? A gente ora para o Senhor prosperar, para o Senhor curar, para o Senhor dar visão profética, para o Senhor dar palavra, para o Senhor fazer isso, mas não oramos para o Senhor, me perdoa o meu pecado. Sabe, irmãos, fazer um jejum de um dia, Senhor, hoje eu estou jejuando, para que o Senhor olhe para dentro de mim. A gente está passando o período agora da festa do tabernáculo, teve Yom Kippur semana passada, né? O dia do perdão, o dia de buscar o perdão, o dia de olhar para si, de olhar para dentro do seu coração,
né? E falar, Senhor, o quanto eu preciso do Senhor, o quanto eu anseio e eu tenho necessidade. Senhor, vem e limpa a minha vida, purifica a minha vida, para que eu seja puro, para que eu seja limpo. Limpa, sabe, orar, falar, Senhor, limpa meu pensamento, Senhor, limpa minha consciência, subconsciência, inconsciência e memória. Tira, Senhor Deus, toda a sujeira. Sabe, queridos, isso tem que ser uma constante dentro de nós. Temos que buscar a cada dia ter a mente de Cristo. Tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que edifica, tudo que é de boa fama, nisso pensai. Então nossa vida tem que estar realmente alinhada com o Senhor, purificada para esse tempo. Porque se a gente não fizer isso, se a gente não colocar, não tiver nosso coração firme nessas verdades que o Senhor tem para nós, nós provavelmente vamos nos contaminar e seremos sim vasos contaminados. Para mim, para você que tem que prega, que tem a líder de alguma forma, que está no altar pregando, fazendo, isso tem que ser uma constante. Uma constante. Senhor, orar, Senhor, mostra para mim se há alguma coisa, Senhor, olha a minha vida, Senhor, limpa a minha armadura, passa em revista a minha armadura, passa do teu fogo, purifica através do teu sangue. E isso tem que ser, porque somos vasos, temos que ser vasos limpos, vasos que não vão contaminar as pessoas. Amém? Ah, apóstolo, eu não prego, eu não tenho... Irmão, mas você também tem contato com outras pessoas. Seja você puro, limpo, para que possa ser bênção na vida das pessoas. Amém? Vamos ler lá, verso 36 a 38. Amém? E aí a gente acaba. Diz assim: porém a fonte ou a cisterna em que se recolhem água será limpa, mas quem tocar no seu cadáver será imundo. Se dos cadáveres cair alguma coisa sobre alguma semente que se vai semear, será limpa. Mas se for deitada a água sobre a semente, e se dos seus cadáveres cair alguma coisa sobre ela, vos será imunda. Bem, ele está falando aqui sobre dois tipos de situação. Uma situação em que a semente foi tocada por algo imundo, ela fica pura. Mas se ela for tocada por algo imundo e tiver água, ela fica impura. Amém? Como isso? Como é que a gente pode entender isso, né? Vamos trazer isso para nós. A semente, quem são sementes? São sonhos, são projetos. Amém? São coisas que vêm sobre as nossas vidas e Deus traz sementes sobre nós. Deus semeia sobre as nossas vidas. Sementes, sonhos, projetos, planos, desejos, a vontade. Isso que Deus coloca aí em você. Amém? Esses sonhos, esses desejos, essas vontades, esses anseios que são seus. É isso que ele está dizendo. Isso é do homem. Por isso que os seus sonhos, seus desejos, tal, isso, se o morto tocar, a semente continua pura. Por quê? Porque é do homem mesmo. Mas aqui ele está dizendo da semente que tem água. Essa semente que tem água é a semente, é os sonhos, é os projetos, é os desejos de Deus para a sua vida. Essa, se tiver algo do homem, algo do morto, algo do cadáver, como diz aqui, ela se torna imunda. Consegue entender a diferença? Então, o que é sonho seu? O seu sonho de estudar, sonho de ter uma casa boa, sonho de ter um carro, sonho de ter uma família, sonhos seus pessoais, de aprender uma língua, de ter uma viagem, de fazer coisas, são sonhos, projetos que você tem. Isso é seu, irmão, isso é saudável? Claro que é. Tanto é que Deus chama, essa cadeira está ruim, que Deus chama isso tudo de sonho, de semente. Amém? Mas há os planos, propósitos, aos desejos do coração de Deus para você. Isso é diferente, isso não é seu só, isso é Deus que gerou em você, isso é o que Deus semeou em você. Então é isso que ele está dizendo, que se isso estiver contaminado, todo plano, todo sonho se torna imundo. Consegue entender o que eu estou dizendo? Então há duas coisas diferentes. Ah, mas os meus sonhos, os meus planos, os que eu tenho para mim, não é de Deus? Não, irmão, é seu. Deus te abençoa, Deus te ajuda, Deus sabe que você tem isso e Deus vai te prosperar, vai te fazer bênção nisso. Glória a Deus por isso, é seu.
Agora, aquilo que é de Deus não pode ter a mão do homem. Aquilo que é de Deus não pode ter as vontades, não pode estar contaminado. Aquilo que é de Deus tem que ser o que Deus gerou. Sabe, o que acontece muitas vezes é que Deus gera sonhos, projetos sobre as nossas vidas. E nós acabamos sempre colocando a nossa mãozinha junto. A gente sempre quer dar um empurrãozinho. Aquilo que Deus deu sonho para você, aquilo que foi o projeto que Deus trouxe para você, irmão. Se Deus colocou isso no teu coração, faça exatamente o que Deus mandou. Vou dar um exemplo para você. Deus pega o projeto do tabernáculo, chama Moisés e passa tudo o que Moisés devia fazer. Deus passou para Moisés o projeto inteiro. Deus falou para Moisés, é assim que você vai fazer. Você vai pegar assim, vai fazer assim, vai planejar assim, vai dizer assim, vai agir assim, vai fazer tudo como fala, tal madeira, ouro, prata, você vai fazer e tal. Mandou todo o projeto. O que Moisés fez? Exatamente o que Deus mandou. Por isso o tabernáculo, quando foi consagrado lá em Êxodo 40, a glória de Deus se manifesta. O próprio Moisés não consegue ficar em pé dentro do tabernáculo, porque a glória de Deus veio, porque o projeto foi feito exatamente como Deus quis. Amém? Certo? Isso é um jeito. Agora, quando Deus passa planos para você, projetos para você, daquilo que Ele quer que seja feito, não põe a tua mão, não invente coisa. Sabe, às vezes Deus fala de campanha ou de um projeto, como você queira, um evangelismo, uma coisa. A gente começa a inventar a história dentro do negócio. Deus fala, faça isso, e você pega e inventa um monte de situação dentro daquilo. E aí lá na frente dá com os burros na água. Não era aquilo que Deus mandou. Deus foi específico, eu quero que faça isso. Bem, a gente às vezes desvia, não que a gente não queira errar, não é isso. A gente faz pelo excesso de coisas. Sabe? Há duas maneiras de você errar. O excesso é quando você põe coisas, acrescenta coisas. Deus fala para você, faça isso, aí você começa a pôr um monte de coisa, né? Começa a pôr. Eu já vi pessoas, vou dar um exemplo aqui, né? Vamos pegar aí que tem bastante intercessor, aí vamos falar. Deus fala assim, eu quero que você faça o jejum de carne por uma semana. Tem gente que aí faz jejum de carne, faz jejum de fermento, em vez de fazer uma semana, faz 21 dias, começa a fazer para potencializar o poder do jejum. Irmão, o poder desse jejum, ele está na obediência. Aquilo que Deus mandou fazer, faça. É uma semana sem carne, acabou. Ah não, eu vou fazer, porque eu vou orar 3 horas da manhã, eu vou fazer 21 dias, eu vou fazer tal coisa, eu vou tirar fermento também, vou tirar café, vou tirar isso, tirar aquilo. Calma. O excesso vai fazer você sair fora daquilo que Deus tem para a tua vida. Não vá para os excessos. Faça aquilo de maneira correta. Como também tem aqueles em que Deus fala e dá os sonhos, e aí faz menos. Vai na falta. É para fazer uma semana de jejum, o cara faz 3 dias, porque ele fala assim, eu não aguento fazer uma semana. Aí ele faz 3 dias. E acha que já está bom, porque eu obedeci, Deus falou para mim fazer o jejum, eu fiz. Só que Deus falou uma semana, você fez 3 dias. Mas para você acha que está certo, está bom e é legal. Preste atenção, querido. Planos, sonhos, projetos de Deus para você, faça aquilo que Deus mandou fazer. Não faça nem excesso, também não entre pela falta. Eu sempre falo, andar com Deus, a vida espiritual, ela é um equilíbrio. Nós precisamos ser equilibrados. Todas as vezes que nós saímos do equilíbrio, a gente peca, a gente erra. Então aquilo que Deus tem dado, planos, projetos para você, faça isso com alegria. E obedeça ao que Deus mandou, não invente coisas, não invente mais situações. Isso é a semente. Claro, a semente ela purifica. Apóstolo, olha, Deus mandou fazer tal coisa, mas eu errei. Irmão, vá pedir perdão, arrependimento, quebra o vaso, lava com a água e começa de novo. Deus entende. Eu gosto do versículo que fala, né, que o Senhor lembra que somos pó. O que isso quer dizer? Que Ele sabe das nossas fraquezas, Ele sabe onde a gente pisa na bola, Ele sabe onde a gente vacila. Mas não é porque Ele sabe que Ele vai nos perdoar por isso.
porque Ele dá todo o recurso para a gente ir para o arrependimento, para o perdão, para a mudança. Nós temos que aprender a sermos maduros com as coisas de Deus. Nós temos que aprender a trazer isso e a amadurecer. Irmão, luta, prova, dias difíceis, Ele tem uma coisa só para a gente: nos amadurecer. Presta atenção, deserto é o lugar de amadurecimento, é o lugar de conhecer a Deus. Dias difíceis eles vão vir sim, porque é nesse tempo que nós somos maturados, somos sarados, somos curados, somos amadurecidos. Irmão, nos dias bons, dias de paz, dias de alegria, nós celebramos a Deus. Mas nos dias difíceis são os dias que nós conhecemos a Deus. Então Deus quer que você o conheça. A palavra de Deus diz, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não é só conhecer e parar, é conhecer e ir prosseguindo. Você já viu o versículo que fala que o Senhor tem a sua multiforme graça? O que quer dizer a palavra multiforme graça? Multiforme é que o Senhor tem muitas formas de expressar a sua graça. Muita, forma de graça. Então, muitas formas de manifestar a graça. Então, eu tenho que aprender e entender que Deus manifesta a sua graça de muitas formas na minha vida. Até mesmo nos dias de luta. Paulo dizia isso, que era para a gente se alegrar no dia que nós somos provados. Era para a gente dizer glória a Deus pelos dias que o Senhor está tratando e nos amadurecendo. Eu quero que esse módulo que a gente estudou da reeducação alimentar venha gerar isso em você. Trazendo para você um entendimento, fazendo você tratar o seu caráter. Se você tem sido realmente santo ou profano, puro ou impuro, o que tem tratado o teu coração e a tua vida? O que tem te motivado? Será que você tem que fazer uma reeducação, né? Uma reeducação dentro de você? Com quem você tem tido comunhão? Esse capítulo de Levítico 11 fala diretamente do mundo, daquilo que nós temos que evitar o mundo, sermos santos, separados. O mundo está aí, querido, nós vivemos no mundo, mas entenda uma coisa, eu vivo no mundo, mas eu não sou do mundo. A constituição que eu sigo, ela é do céu. Aquilo que eu sou, que está dentro de mim, vem do céu. E eu tenho que entender isso, a minha santidade. Eu tenho que pôr limites, eu falei isso muito nas aulas, limite. Em todo tempo, pôr limite sobre as nossas vidas. Pôr limite em contato com as pessoas, pôr limite com aquilo que eu tenho de Deus. Sabe, querido, quando a gente começa a ter e entender essa verdade dentro de nós, nós começamos a procurar cada dia ser santos. Eu quero orar por você agora e liberar sobre a tua vida essa verdade. Que você encontre isso no Senhor. Sede santo, porque o teu Deus é santo. Sede puro, porque Ele é puro. A palavra de Deus diz que ao puro, tudo é puro. Irmão, temos que voltar à pureza. Deixar o Senhor trazer sobre nós isso. Amarmos as coisas puras. Sermos santos como o Senhor espera de nós. Eu quero, em nome de Jesus, que esse módulo tenha tocado o teu coração, que tenha alinhado você, que tenha te ensinado a ter uma vida consagrada diante do Senhor, a ter uma vida santa, pura, que você a partir de hoje olhe para a tua vida, olhe para a tua casa, olhe para o teu ministério com outros olhos, que você seja sarado, curado, haja água, arrependimento. Uma das coisas que a gente vê em todo esse capítulo é a importância da água. Como a água limpava, como a água purificava, como a água era esse meio. A água nos limpa, nos purifica, é a palavra de Deus. Que isso seja base para você, para o teu coração e para a tua vida. Em nome de Jesus, que esse tempo e que essa aula tenha falado com você, que esse módulo tenha tocado o teu coração. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Pai, por tudo que aprendemos nesses dias, por tudo, ó Deus, que essas aulas ministrou ao nosso coração. Eu te agradeço por tudo que o Senhor ministrou à minha vida. E eu te peço, ó Deus, ministra a vida do meu irmão e da minha irmã de uma maneira profunda, nova, vai impactando o coração deles também, com uma verdade genuína tua, Pai. Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, e te pedir que o teu Espírito continue a ministrar, a falar e a agir sobre a vida, ó Deus, de cada um deles, Senhor. Pai, que tudo seja para louvor e para a glória do teu nome. Senhor,
Senhor, guarda-os, ó Deus, Pai, de maneira abundante e tremenda. Continue, ó Deus, o teu Espírito a falar e a ministrar sobre eles. Te agradecemos pela tua água, água que purifica, que nos limpa. Ao Senhor toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Quero te pedir, se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal aí, tá bom? Vai lá, dá primeiro um likezinho, precisamos do teu like, é importante para o canal, e se inscreva no canal, tá bom? Vou pedir de novo para você, vamos aí trabalhar para que esse canal cresça, tá? Então vamos divulgar, divulgue, peça para as pessoas fazerem inscrição, mande nos seus grupos, ajude aí para que a gente vá crescendo, porque quanto mais pessoas inscritas, mais a palavra de Deus vai sendo divulgada e mais as pessoas vão sendo alcançadas, amém? Siga lá no Facebook, Apóstolo Sandro Valentim, Facebook, todo dia tem uma palavra para você, todo dia tem algo de Deus lá para nós, para você receber do Senhor lá, amém? Um devocional tremendo também no Instagram, siga lá, Apóstolo Sandro Valentim, siga a gente, vai ser bênção demais, amém? Deus te abençoe, fique na paz do Senhor. Amanhã nós temos mais uma aula, tá? Então eu espero vocês amanhã às 10 horas. Deus te abençoe, shalom, shalom.